Acho que já estamos em direto. Ver se alguém chega. Olá, Pedro. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pois é, já estamos aqui em direto, a ver se isto entra alguém por aqui Eu para vou. falar connosco. Já estás a partilhar? Já estou aqui a tentar partilhar, sim. Já temos 6 Ok. pessoas. Então, estou à espera. Direto sobre hipnose. Ora, ok. É este. Portanto, vou já partilhar. Já temos 13. Então, meus amigos que vão entrando no direto, peço-vos só um pouco de tempo, porque entretanto estamos aqui ainda na logística das partilhas de redes sociais e essas coisas. Eu, por acaso, não te estou a ver. Não, porque eu agora sem querer sair, just a minute, cá estou. Já voltei. Olha, já somos 16, já somos alguns. Que acender um incenso, nada como um belo do incenso. Estou a ter dificuldade em partilhar no hipnoterapeuta Pedro Araújo. Provavelmente vais ter que copiar o link. Ok. Se fizeres copiar o link, deves conseguir. Já copiei. Dá-me só um momento. Entretanto, nós já temos aqui uns olás. Olá Olá da Maria para João todos. Souza, olá da Luísa, olá da Celeste, olá da Teresa, olá da Manuela. Já temos aqui pessoas a falar connosco. Olá a todas, um grande beijinho. Bem-vindas a este direto. Olá, bem-vindo a todos. Já com muitas Eh, saudades vossas. Estamos todos confinados, não é? Em casa. E hoje o direto é aqui a partir das nossas casas. Se ouvirem uns barulhos de fundo e se o direto for interrompido é porque tenho os meus 2 filhos em casa. Às vezes isto pode acontecer. Mas é sempre um prazer falar com o Pedro. A quem não conhece o Pedro é um grande amigo meu, trabalha desde o início no projeto da Sofia Esotérica, é uma pessoa que eu estimo muito, tem ajudado muita gente do espaço. E o objetivo deste direto é falarmos um bocadinho da nossa espiritualidade, do trabalho dele, novos projetos, alguns conselhos que possam ser dados às pessoas para se sentirem melhor em tempos de pandemia. E neste sentido, quem não conhece, apresento-vos o Pedro. Pedro, em tempos de pandemia, já sei que tu estás com muito trabalho, qual é o melhor conselho que tu, que tens muita formação na área da hipnose, na área do coaching, em várias áreas, tu poderias dar às pessoas para que se possam sentir melhor e mais revigoradas? Eu vou dar um conselho muito simples, até porque não quero divagar muito, mas já agora partilho com vocês. Eu tenho estado a fazer uma especialização que saiu do Brasil, porque temos grandes hipnoterapeutas, brasileiros e temos matéria muito boa. E eu já acedi a uma formação de hipnose pós-quarentena. Portanto, eu estou a estudar técnicas, para ensinar às pessoas, para aplicar em pessoas porque, como nós sabemos, este confinamento, as pessoas ficarem sem trabalho, e todos estes fatores que não é preciso estar a explicar, porque todos nós sabemos de cor e sentimos na pele, todos estes fatores são fatores que neurologicamente e psicologicamente vão deixar marcas em todos nós e ninguém vai sair ileso
desta situação. O que é que isto significa? Significa que todos nós, de uma forma ou de outra, pensamos que neste momento, está tudo bem, eu até estou bem, mas o nosso cérebro é fantástico em fazer pactos. Ou nós somos fantásticos em fazer pactos com o nosso cérebro. O que é que isto significa? Significa que nós dizemos ao nosso cérebro, eu agora estou bem, depois logo penso nisso. Todos nós, em alguma altura da nossa vida, já utilizámos esta frase. O que é que acontece? Nós passamos pela situação negativa, seja isto da pandemia, seja uma separação, qualquer tipo de situação dolorosa. E nós dizemos, eu estou tudo bem, eu estou bem, está tudo bem e eu tenho força. E o nosso cérebro registra isso. E o nosso cérebro diz-nos assim, o nosso subconsciente, ok, vou-te dar força agora, vais fazer tudo, não te vais abaixo. Mas, quando nós estamos fora da tempestade, portanto, quando fica tudo bem, quando estamos calmos, quando parece que a vida nos vai começar a sorrir, vem a depressão. E todos nós, ou a maioria de nós, já fizemos esta pergunta: porquê que agora eu me sinto tão mal se está tudo bem? Agora que já resolvi os problemas, agora que já passei pelo divórcio, agora que se está tudo a compor, porque é que eu estou a entrar em depressão? Então, nós entramos em depressão quando está tudo bem, porque nós fizemos um pacto com o nosso cérebro lá no passado, onde lhe pedimos força naquela realidade e onde lhe dissemos que mais para a frente posso pagar a conta. E é isso que pode e que vai acontecer muito agora com a pandemia, a resiliência das pessoas para ultrapassar o momento, parece que está tudo bem. Mas eu e outros terapeutas na área, como tu, Sofia, como muitos terapeutas com quem temos falado, todos nós nos estamos a munir de ferramentas para o futuro, porque nós vamos ter uma grande afluência de clientes depressivos, de clientes desesperados. Para além da parte psicológica, temos também o problema temos a parte económica, porque todos nós sabemos que estamos a entrar em recessão e que vem uma grande crise, e as crises levam muita gente, infelizmente, à bancarrota, ao desespero. Depois as pessoas estão saturadas da própria crise, da própria situação, e estão mais propícias a discutir, estão mais propícias a andar tristes, e isso leva a mais divórcios, e, portanto, isto gera-se uma cadeia e um ciclo negativo. Se vocês bem se lembrarem, e eu lembro muito bem, a nossa crise de 2008, na altura eu tinha 18 anos, eu lembro-me muito bem que vinha de uma altura de muita felicidade, de um país próspero de uma altura onde realmente havia dinheiro, havia poder de compra, e quando entro na fase dos 18 anos e vem a crise do 2008, as pessoas ficaram tão tristes e tão deprimidas que as pessoas não se riam, as pessoas não brincavam. Eu era miúdo, eu era adolescente e lembro-me bem disso, as notícias eram todas muito negativas, todos os dias abríamos o telejornal e o ambiente era tão negativo que o ambiente fez pessoas negativas. Quando a dita crise passou, entre aspas, na minha opinião pessoal não chegou a sarar totalmente, as pessoas ficaram mais abertas. Portanto, a partir ali pelas minhas contas, mais ou menos 2016, 2017, a construção voltou, a economia voltou e as pessoas pareciam que estavam um bocadinho mais alegres. Mas, ao mesmo tempo, havia muita gente deprimida. Havia muita gente sem força. Os terapeutas começámos a ter uma afluência muito maior. Foi aí que dispararam as formações na área, foi aí que disparou a própria consciência da geração anterior, que ao ver familiares e toda uma geração passar por situações de crise, nós tivemos aqui uma geração de psicólogos. Se nós repararmos, quase toda a gente tem um psicólogo, ou um amigo, ou um sobrinho, ou um tio, ou estão-se a formar ainda na faculdade, porque nós temos uma grande geração de psicólogos. Nós temos uma grande geração que viu um país doente, que viu pessoas tristes e que quer, portanto, na parte emocional são os salvadores, digamos assim. E estes salvadores vêm com a missão ao mundo de restabelecer alguma paz, de ajudar. Quando agora vem esta crise, nós pararmos para pensar e analisarmos, a nossa próxima geração, provavelmente os meus filhos,
e a geração a seguir, talvez até os teus, Sofia, quem sabe, nós vamos ter uma Quem geração sabe? de médicos e enfermeiros. Sim. Vamos ter, porque estas crianças estão a ver muitas pessoas doentes e estão a ver que o nosso corpo médico, o nosso corpo espírito de enfermagem não dá vazão a tanta doença. Portanto, se nós pararmos para pensar, cada crise tem o seu lado positivo e um lado negativo. E o lado positivo é a consciência que as pessoas ganham para o futuro. E nós, neste momento, temos muitas pessoas que ainda não estão propriamente, ainda não caíram em si na parte psicológica, na parte do problema, mas que no futuro vão ser clientes e vão precisar bastante de ajuda psicológica. Ajuda a nível de hipnose, psicologia, psicoterapia, ajuda espiritual na parte do tarot, na parte do Reiki. O Reiki é uma das terapias que vai crescer muito, as meditações, os retiros, porque as pessoas vão ter necessidade não só de proximidade com outros, mas de tranquilidade espiritual. E muito bem, estamos cá para isso. Sabes que também existe aqui uma questão Não te estou a importante. ouvir. Estás-me a ouvir agora? É um pouquinho mal. Estás-me a ouvir? Estou a ouvir muito longe. E agora, já me ouves melhor? Não, Consegues-me escutar? ouço-te muito longe. E assim, já me consegues ouvir melhor? Ainda não ouço muito bem. Aí. E assim, consegues-me ouvir? Aumenta o volume. Então. Consegues-me ouvir agora melhor? Sim, ouço melhor. Então, sabes que também existe por parte dos governos uma questão muito interessante que é o adiamento das dívidas, o adiamento dos planos de pagamento, o que cria a falsa expectativa de que as coisas estão bem. Também existem aquelas situações dos layoffs, alguns apoios que são dados às empresas, que cria essa expectativa, só que um dia mais tarde todos nós, de uma maneira ou de outra, vamos ter esta consequência. Tu conheces também como eu uma senhora que se chama Maria Augusta, que é uma pessoa fantástica, e ela costuma dizer que quando existem fases de grande recessão económica, a área da espiritualidade e de toda a terapêutica envolvente não se costuma ressentir, precisamente por esse tipo de aspecto. E eu, inclusive, nesta fase, concluí há pouco tempo um curso de registros akáshicos, que também é uma ferramenta poderosa para ajudar as pessoas a se conseguirem sentir melhor, a se conectarem, mudar um bocadinho a vibração. E também já iniciei a terapêutica junto de alguns clientes. Mas olha, desculpa interromper-te, eu continuo a ouvir muito baixinho e eu acredito que lá em casa as outras pessoas também talvez não te estejam a ouvir bem. Vamos aqui tentar perceber aqui o que é que se está a passar. Eu ia convidar as pessoas a dizer aí em casa se me estão a ouvir bem ou não. Som, teste. Teste. A Luísa Martins está a dizer que tu és especialista em assustá-la. Eu! Oh, Dona Luísa, temos de falar. Eu tenho que desmistificar a minha mente e a sua mente. É ela, a Luizinha, desde o nosso retiro. Estás-me a ouvir, Pedro? Continuo a ouvir baixo, mas estou a ouvir. A Luizinha, desde o nosso retiro, que eu acho que ela criou aqui alguns medos em relação à hipnose, que é muito transversal a muita gente. Sim. E às vezes é preciso desmistificar. Mas aquilo que eu estava a dizer é que a própria Maria Augusta, que é mais velha que nós, tem mais experiência na área que nós, e ela diz-nos que em tempos de crise, esta parte que tem a ver com a parte terapêutica é uma parte que consegue sempre ser uma ajuda eficaz e as pessoas acabam por nos procurar neste tipo de ajuda que nós vamos concedendo e criando nos nossos queridos clientes. Depois, outra questão que eu acho muito relevante é
para alguém que tem este tipo de medos, como agora a Luísa, que diz que tu és perita em sala, podes desmistificar aqui um bocadinho este assunto que tem a ver com a hipnose? Porque há pessoas que ficam a pensar, ai, o que é que vai acontecer? Vamos a isso. Então é o seguinte, para além de hipnose, eu tenho a especialidade em leitura de linguagem corporal, expressões e microexpressões. O que é que isso significa? Significa que intimida as pessoas. Eu não ando com isso escrito na testa, eu não digo, atenção que eu estou a ler a tua linguagem corporal, eu não digo, mas as pessoas têm um sexto sentido e todos nós temos, que de uma certa forma as pessoas sentem que eu as observo de uma forma diferente. E eu sei que sentem. E é normal que sintam, porque o nosso sexto sentido é uma ferramenta que todos nós temos e que todos nós podemos trabalhar. E eu trabalho muito o meu. Lá está, que tudo isto, tudo o que tem a ver com a linguagem corporal, com expressões, microexpressões, com a própria hipnose, acaba por dar uma imagem de mim, uma imagem forte e uma imagem de poder. Portanto, as pessoas normalmente, quando estão... pessoas sentem de uma certa forma que eu sei coisas sobre elas que não devia saber e sei coisas sobre elas que elas próprias não sabem. E realmente acontece. É verdade. Acontece. Já não é a primeira vez que tu estás lá no nosso espaço para dar uma consulta a alguém e vês uma pessoa e começas a dizer 200.000 coisas sobre a pessoa e a pessoa fica completamente chocada, sem saber muito bem onde é que se há de esconder, porque deve pensar, este rapaz vê-me a mente. E tu também tens um dom que não tem propriamente... Mas o que é que acontece? Eu também tento ter o cuidado. Também acho que tens um dom, no sentido que nós sabemos que tu, para além da hipnose, fizeste outras coisas antes. E tu Sim. Na área da espiritualidade, eu trabalhei durante muitos anos, portanto, eu fiz formação em várias vertentes da parte da espiritualidade. Tenho formação em tarot método europeu e tirei com o grande Ney Naif o método internacional. Tenho formação em tarot cigano, tenho formação em tarot dos anjos. Fiz 2 níveis de Reiki. Honestamente, de todas as terapias, foi das que eu menos me identifiquei, mas respeito muito. Portanto, eu comecei pela parte mais esotérica até chegar à hipnose. A hipnose foi o último degrau. Isto porque eu ainda não sabia ao certo, eu sabia que gostava de estudar e de entender pessoas, mas não sabia qual a ferramenta certa para utilizar. E quando eu cheguei à hipnose e à linguagem corporal, eu percebi, eu cheguei àquilo que queria e agora tenho a ferramenta e tenho a vantagem de já ter estudado a parte espiritual. Porque a parte espiritual, até aquela pessoa que se diz ateu, até o ateu tem uma crença. E quando nós entendemos a parte espiritual, nós conseguimos conectar com a pessoa através da aura da pessoa, através da energia da pessoa, seja aquilo que lhe queiram chamar. Mas nós chegamos lá, como tu o fazes, e fazes muito bem, comigo e com outros pacientes. Eu chego ao pé de ti, olha, pela minha voz, eu ligo para a Sofia, ela sabe se eu estou contente, se eu estou chateado. Basta o olá, o boa tarde, para ela saber como é que eu estou. E acontece da mesma forma com ela quando liga para mim. Portanto, quando nós trabalhamos muito a nossa sensibilidade e o nosso sexto sentido, nós começamos a ver as pessoas com outros olhos. E atenção, sim, há pessoas que me diziam, tens um dom, tens qualquer coisa que, seja aquilo que for. Eu acredito que toda a gente tem um sexto sentido, eu acredito que toda a gente tem a capacidade para se tornar espiritual. Agora, é o livre-arbítrio da pessoa escolher se o vai fazer ou não. Mas todos nós temos essa ferramenta. Claro que há seres que nascem mais avançados, provavelmente vêm de outras vidas, e outros que nascem menos avançados. Mas todos o podemos trabalhar. Atenção que todos nós podemos trabalhar esta parte. Digamos que a espiritualidade é como cantar. Todos nós conseguimos cantar. Agora, há os que cantam bem e há os que cantam mal. Os que cantam mal podem ter aulas, mas nunca vão ser cantores a 1000%. Claro que sim.
Pedro, faz-me um resumo daquilo que uma pessoa que vem procurar uma consulta de hipnose contigo tem de fazer ou o que acontece, porque para desmistificar um bocadinho aquela ideia de que a pessoa dorme, esse tipo de situações, porque já não é a primeira pessoa a quem eu recomendo hipnose, até porque eu faço o tarot kármico e nós fazemos a nossa terapia entre vidas, e na nossa terapia de entre vidas nós temos aqui uma junção do tarot kármico com a hipnose. Só que há pessoas que revelam algum medo. E então, imagina que eu chegava ao espaço da Sofia Esotérica, vinha para ter uma consulta contigo, qual era a expectativa que eu podia tirar relativamente a essa consulta? Ou o que poderia acontecer nessa consulta? O que é que vai acontecer? Depende muito da questão que a pessoa traz. Muitas das vezes a pessoa até vem com uma questão estudada, portanto quer resolver determinada coisa e depois na anamnese e na própria consulta eu consigo perceber que é outra e vamos à que for à principal. O que é que acontece? A pessoa não fica a dormir. Nunca ninguém fica a dormir em hipnose. As pessoas ficam num estado de consciência alterado. O exemplo que eu vos posso dar é, imaginem que se deixam dormir na sala. Durante a tarde, aquela sesta da tarde. Quando acordam que têm aquele frio, aqueles arrepios. Portanto, em hipnose isso acontece também. Não é bem o dormir, é quando nós estamos ali a pegar no sono que nós temos consciência que estamos aqui, mas estamos com um pé cá e um pé lá. Não sei se me faço entender. É aquele meio termo onde não estamos a dormir, mas não estamos totalmente despertos. Eu trabalho com as ondas de oscilação do sono e eu tenho de chegar ao intermédio entre o mais baixo e a frequência mais alta. Eu tenho de meter o paciente na linha intermédia. O paciente na linha intermédia, o que é que acontece? Fica com o subconsciente mais desarmado, ou seja, a pessoa fica mais sugestionável. As questões que eu lhe colocar, a pessoa vai aceitá-las de uma forma diferente e não mente. A pessoa diz sempre a verdade. É quase como aquele soro da verdade, ou como se via nos filmes antigamente que metiam as pessoas ali uma data de horas, digamos, em tortura para dizerem a verdade. Isto porquê? Porque se nós estivermos num estado de saturação, imaginem que passam 38 horas sem dormir. Se passarem 38 horas sem dormir, vocês podem fazer esse teste aí em casa. Vocês não vão conseguir mentir. Vão dizer sempre a verdade. Porque o subconsciente fica desarmado. Agora, as pessoas lá em casa podem pensar, espera aí, se eu digo sempre a verdade, vou falar em coisas que não quero e ele não tem nada a ver com isto ou com aquilo. Certo? Mas não dizerem a verdade é uma coisa. Não quererem falar sobre um assunto é outra. A pessoa não perde a capacidade de raciocínio. O paciente sabe aquilo que quer falar e aquilo que não quer. E aquilo que não quer, nós não falamos. Eu faço muitas das vezes com os meus pacientes terapia sem falar. Portanto, meto a pessoa num lugar seguro, pergunto-lhe se está lá ela, abana-me com a cabeça que sim, mando-a ir para onde tem de ir e a pessoa não precisa dizer com quem está, o que é que está a ver. A pessoa só precisa de me dizer se está nos sítios e a partir daí eu consigo trabalhar. Eu não preciso de muito conteúdo. Por exemplo, no coaching, nós não queremos conteúdo. Nós queremos palavras-chave e não conteúdo. As pessoas às vezes vêm e para nos explicar o problema e vão ao mais ínfimo pormenor. Nós no coaching cortamos. Não, eu não quero pormenores. Eu quero os topos. O que é que chateia? O que é que incomoda? O que é que dói? E a hipnose é a mesma coisa. Eu não preciso de pormenores. Eu quero saber o que é que dói e quando é que dói. E a partir daí eu consigo fazer o meu trabalho. Eu não preciso que a pessoa me diga, vamos imaginar, uma pessoa, isto é um exemplo, atenção, uma pessoa que é casada e que já foi infiel no casamento. E a pessoa não quer contar esse segredo. A pessoa não conta. Eu não preciso de saber isso. A pessoa tem a capacidade de raciocínio de saber que chega ali e para. Portanto, a pessoa não fica nua das suas emoções e a pessoa não tem de contar tudo para a terapia ser eficaz. E é essa mensagem que para mim é muito importante passar. A pessoa pode sentir toda a confiança e deve sentir toda a confiança porque não vai perder os filtros. E imaginando que
hipoteticamente, a pessoa perdia os filtros e contava-me tudo, porque até se sente à vontade. Pode-se mesmo sentir à vontade, porque eu tenho um código de honra a seguir, eu tenho um código de sigilo e tudo o que se passar naquele consultório dali não sai. Sim, daí que muitas vezes nós atendemos pais, mães, filhos, netos, vizinhas. Existe muito dentro da nossa área uma coisa que se chama a própria passa-palavra. E faz Exatamente. parte do nosso código deontológico e ético manter essas situações no segredo dos deuses. Habitualmente as pessoas perguntam quantas hipnoses são necessárias fazer para resolver um problema. E na realidade às vezes há situações em que basta uma hipnose, outras vezes é um processo muito, muito mais longo. E dentro da própria hipnose também há outras terapias com as quais nós podemos contar como forma de cura. Temos a questão do tarot, que é transversal a todas, porque através do tarot nós vamos detectando as situações. As próprias cartas avançam para processos de cura. Ou seja, eu quando recomendo um banho ou uma vela ou uma terapia, não é só porque eu acho ou a minha experiência me diz, claro que a experiência é importante, mas o próprio lançamento de tarot nos informa, nos dá esse feedback. Depois, dentro das terapias holísticas que existem, temos a hipnose, mas também há questões de base que podem ser tratadas, por exemplo, com uma constelação familiar, Exatamente. que surgem da própria família e também uma boa meditação pode ajudar a pessoa a chegar a um patamar em que se sinta muito melhor e a evolução da sua própria espiritualidade. Tenho que falar das constelações familiares, porque eu estudo muito dentro da área de constelações familiares, porque a parte sistémica faz todo o sentido e eu trabalho muito com a parte sistémica em consultório, portanto perceber o que é a parte sistémica. A parte sistémica é perceber a ordem das coisas e recolocar a pessoa na ordem exata das coisas, porque nós temos pais que são filhos dos próprios filhos, ou seja, temos pais que não assumem o papel de pai, mas que são protegidos pelos filhos, e vice-versa. Na família há uma ordem, e se a ordem não estiver a fluir, a energia da ordem não estiver a fluir, surgem vários conflitos. Era só essa intervenção que eu queria fazer. Sim, eu agora com a finalização do curso que fiz de registros akáshicos, faz parte de toda a terapêutica, a mesa radiónica akáshica, que eu também estou a trabalhar, e também uma parte que diz respeito àquela situação que eu te falava que tinha que tirar o curso de constelações familiares. Então posso dizer que eu neste momento, baseado na parte dos registros akáshicos, já estou a fazer o curso de constelação familiar, infelizmente numa vertente por enquanto online, mas pronto, isto não é no sentido de eu querer dar terapias, porque eu já tenho lá terapeutas no meu espaço que fazem muito bem constelações familiares, mas é também para eu, com o tarot, também conseguir ajudar e através dos registros akáshicos e ter aqui uma abertura maior. E eu estou a falar nas outras terapias por uma razão muito simples, porque isto muitas vezes tem a ver um bocado com a nossa predisposição para um processo de cura. E esta predisposição para um processo de cura vem muitas vezes também de questões de família que nós somos, de certa forma, amestrados, entre aspas, com uma série de situações e depois não nos permite ter uma abertura para evoluir noutras. Daí a importância das constelações familiares e de pôr tudo na ordem. Inclusive, nós no nosso retiro, a atividade principal vai ser uma atividade na qual eu vejo o mapa astral, vejo os trânsitos, vejo questões kármicas presentes nesse mapa astral e faço também astrologia sistémica, no qual o papel da mãe e o papel do pai é super importante. E o papel da mãe é dado pela lua e o papel do pai é dado pelo sol. E depois da análise do mapa astral, vamos fazer ali uma tiragem de tarot, em que eu e a Augusta vemos o que diz respeito ao tarot, põe-se no baguá de Feng Shui, a nossa Inês faz a leitura dessa carta naquele local exato do baguá, vamos para constelações e finalmente tu vais, através da hipnose, tentar guiar as pessoas. Neste processo de hipnose em que tu vais guiar as pessoas, e depois finaliza
com um processo em que eu, de certa forma, vou aconselhar cristais que podem ajudar. Portanto, no fundo, a pessoa que vai ao retiro tem um relatório completo de coisas que nós encontramos e de meios de ajudar. Sim, até porque na parte da hipnose o que eu vou trabalhar vai ser regressão de vidas passadas, porque com as leituras kármicas vão surgir várias questões às pessoas e vão querer perceber o que é que se passou no passado, o que é que foram noutra vida. E ao guiá-las até uma vida passada, as pessoas até vão desbloquear traumas e situações que têm nesta vida apenas por ir dar uma espreita dela ao passado. E vai ser muito importante. Acontece com muita frequência. E isto é para vos explicar que, em termos de terapêutica, todas as terapêuticas estão interligadas e podemos fazer uma única terapeuta para conseguir ajudar todas as pessoas, desde que elas se predisponham para que isto aconteça. Tu que tens muita formação na área do coaching, seguramente sentes o mesmo que eu, que nesta altura do campeonato as pessoas estão pessimistas, as pessoas estão com uma baixa vibração muito grande e, para além disso, estão a adiar problemas. Completamente. E vejo que o próprio Estado intensifica isto, acredito no sentido de apoiar, mas acaba por ser um adiamento de problema. Qual seria o conceito que tu dirias ou que tu darias nesta área para tentar ajudar a pessoa? É muito simples. Está tudo bem. Eu quero que vocês aí em casa, a cada situação negativa que aconteça na vossa vida, digam está tudo bem. Atenção, eu sei que vocês neste momento estão a dizer epá, aquele gajo é maluco. Mas como é que eu posso dizer que está tudo bem? Foi precisamente isso que eu disse quando eu ouvi esta frase de uma grande mestre que tive, de uma grande formadora, que sempre que havia algum problema, ela calmamente e com os olhos muito doces, dizia-me, está tudo bem. E eu às vezes ia para casa e pensava, mas como é que ela me diz, está tudo bem, se está tudo mal? E foi aí que eu comecei a perceber a força da palavra está tudo bem. Porque se nós nos dissermos a cada situação negativa está tudo bem, nós começamos a reprogramar o nosso cérebro para ver as situações da perspectiva mais positiva. E até a situação mais negativa tem sempre uma conotação positiva, tem sempre uma aprendizagem. Portanto, a cada situação negativa, vocês digam está tudo bem. E o está tudo bem não é adiar um problema, porque ele continua lá. É vocês começarem a reprogramar a vossa mente e o vosso subconsciente para verem as coisas por um lado mais positivo, para trabalharem a vossa integridade interior, a vossa recepção, para quando procurarem um terapeuta, seja eu, seja a Sofia, seja qualquer outro, acreditem que a vossa mente vai muito mais liberta e vai muito mais propícia a aceitar a terapia e a que ela seja eficaz. Portanto, o meu conselho para este momento é, digam a vocês mesmos, está tudo bem e não façam pactos com a vossa mente. Não digam, eu agora preciso de força e depois logo se vê. Não façam isso. A vossa mente vai cobrar e a vossa mente vai trazer uma depressão e a vossa mente vai trazer uma insónia. Digam apenas, está tudo bem. Se disserem o está tudo bem, se trabalharem a terapia do está tudo bem, a cada situação negativa, acreditem, ao fim de uns tempos, vocês vão perceber a mensagem. Só quem passa por ela é que percebe. É uma mensagem, é uma experiência, é uma lição de vida. Comecem a fazer isso. Digam pelo menos 3 vezes por dia, está tudo bem. E depois contem-me. E não só, olhar para o espelho, dizer eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu amo-me. A lei da atração. A lei da atração funciona imenso, imenso, imenso. Aconselho aí em casa, a quem quiser, pode ver, tem na Netflix e talvez no YouTube também, o documentário do Segredo, que é grátis e que vocês podem perceber aquilo que nós estamos aqui a falar. Portanto, estamos a falar na lei da atração. E tudo isto se interliga com a minha terapia, com a terapia da Sandra e com todas as terapias, porque é transversal. A lei da atração é trabalhar o nosso subconsciente a estarmos receptíveis às coisas boas, porque há uma vibração na natureza, isto é um nome técnico que agora não interessa,
Portanto, imaginem que nós trabalhamos e trabalhamos mesmo com frequências de rádio, são frequências que nós não vemos, e há as positivas e há as negativas. E se nós tivermos com o nosso subconsciente trabalhado para o positivo, nós vamos receber mais radiação positiva. Mas se o nosso subconsciente estiver mais negativo, nós vamos receber as negativas. Portanto, toda a gente que tem um problema vem desabafar connosco, vem descarregar aquela energia. Todas as situações mais parece que nos procuram. Portanto, nós vamos trabalhar aqui a nossa parte positiva, a nossa energia positiva, a nossa antena positiva, para virem coisas melhores, para virem pessoas melhores, pessoas inspiradoras. Tentem-se rodear de pessoas inspiradoras. Atenção, eu não estou a dizer para darem um pontapé àquela pessoa que se está sempre a lamentar. Até porque muitas das vezes essa pessoa faz parte da nossa família e por uma data de questões nós não a podemos pôr de parte. Mas não façam fretes. Eu aprendi esta lição muito novo, também com uma grande terapeuta que tive, que foi, não faças fretes. Não fiquem a escutar conversas negativas, pessoas negativas. Podem dar-lhe atenção, dar-lhe uma palavra de força, mas não carreguem essa energia negativa para vocês. Portanto, abstraiam-se, mantenham-se distantes, essa energia é do outro, não é minha, a minha é positiva e está tudo bem. Pedro, dentro das pessoas que nos estão a ver, estão aqui a perguntar, em primeiro lugar, o Paulo Martins, como é que começaste a desenvolver estes teus conhecimentos sobre a hipnose, e a Maria João Sousa está aqui a dizer que o medo pode atrapalhar, no fundo é uma pergunta, isto é, se o medo pode atrapalhar o processo de hipnose. Então vamos começar aqui por ordem. O João, certo? Não, Paulo. Paulo, peço desculpa, Paulo. Acho a pergunta muito pertinente, até porque eu acho muita piada à história do meu percurso. Eu iniciei este percurso em 2012, com o falecimento do meu pai. Portanto, surgiram uma data de questões, eu pensava que estava tudo bem, que estava resolvido em relação à perda do meu pai, mas não estava, porque o meu pai, antes de falecer, pediu para falar comigo, mas eu não cheguei a tempo. E então ficou sempre aquela pergunta no meu subconsciente: o que é que seria que o meu pai me queria dizer? Quais seriam as últimas palavras da morte dele? E nisto eu corri várias terapias, várias psicólogos, psicoterapia, eu recorri a vários meios para entender o que é que se estava a passar comigo, porque é que a minha vida não avançava. Parece que a minha vida parou no dia 29 de agosto de 2012, ficou suspensa. Todo o tipo de azares me aconteciam. A minha energia estava negativa, eu estava negativa, eu só atraía coisas más. E depois de recorrer a vários terapeutas e a várias coisas, eu tive uma brilhante amiga, que é uma grande amiga, que me disse: pá, vai fazer uma sessão de hipnose. E a minha mãe já me falava de hipnose, que já estudava hipnose, a minha mãe já estudava hipnose há cerca de 30 anos para trás do meu nascimento. Mas o tema nunca me despertou, mas naquele momento eu já estava por tudo, portanto era só o que me faltava recorrer. E eu até estava um bocadinho renitente, mas lá fui à consulta de hipnose, assim como à cara, um bocadinho renitente, a achar que aquilo era uma tanga, e fizeram-me uma regressão que mudou a minha vida. Fizeram-me uma regressão onde me meteram a falar com o meu pai. E onde os últimos momentos de vida do meu pai, ele disse-me aquilo que me tinha para dizer. Na minha mente, conscientemente eu sei que não falei com o meu pai. Portanto, meu pai morreu e não me disse aquilo. Mas no meu subconsciente foi implementado que eu tive a última conversa com o meu pai. Portanto, isto desbloqueou a minha dita depressão, isto desbloqueou toda a negatividade que estava na minha vida, porque a partir do momento que nós desbloqueamos uma situação negativa no nosso cérebro, nós ficamos predispostos a coisas boas, e até porque o nosso cérebro funciona através de químicos, e quando vem uma depressão, o nosso cérebro deixa de produzir os químicos da felicidade, os químicos da alegria, e quando não os produz, nós entramos em estado depressivo. Portanto, a depressão, neurologicamente, é o nosso cérebro não estar a libertar os químicos necessários para nos fazer felizes. Eu, ao fazer aquela técnica, ao me fazerem a técnica de regressão de hipnose, eu fiquei um fã, eu fiquei rendido. Eu fiquei completamente apaixonado e foi aí que comecei o meu estudo de hipnose, e foi a partir do ano de 2012 que eu aprofundei e fiz milhares de formações de hipnose.
Terapias holísticas, eu recorri a vários métodos, várias terapias, eu queria ao máximo munir-me de bagagem para entender a mente humana. Eu queria passar aos outros a experiência positiva que tive também. E felizmente hoje cá estou. Neste momento sou terapeuta considerado internacional, portanto já sou convidado para ir a outros países, fruto do meu trabalho, do meu bom trabalho e do passa-palavra, modéstia à parte, mas sem modéstia alguma, porque tenho muito orgulho em todo o percurso que tenho feito. Estou rodeado de pessoas excelentes, da Sofia, de outras pessoas com quem trabalho, pessoas que acreditaram em mim e que apenas ouviram dizer: aquele rapaz talvez seja bom. É verdade, a primeira vez que me falaram em ti, eu estava desesperada, entre aspas, a procurar um bom hipnoterapeuta para o espaço, porque não tinha ainda grande conhecimento dentro da matéria, e houve alguém que me disse, aquele menino que ali está no nosso congresso dos tarólogos, exato, Augusta, disse assim, ele é um excelente hipnoterapeuta, e pronto, e foi desde o início, a loja ainda nem sequer estava com obras, e tu já conhecias o nosso espaço e de facto fazes parte da família. Outra coisa que eu sei é que também começaste a desenvolver cursos sobre hipnose, que é uma coisa que nós os dois gostamos muito de fazer, é dar formação. Já tens feito parte do curso de magia na Sofia Esotérica, que é uma vez por mês, já foste professor. E vais voltar seguramente para abordar outros temas. Sei que estás agora a arrancar no próximo fim de semana com uma formação em hipnose. Aquilo que eu te ia pedir era para falares um bocadinho sobre isto, porque tem havido muita gente interessada e a querer saber como se processa, a duração, etc. Antes disso, quero só responder à outra questão daquela menina que eu já não lembro o nome, peço desculpa. É a Maria João Sousa. Maria João, então é o seguinte, se o medo atrapalha a consulta, eu posso lhe dizer que o medo às vezes é o combustível para a consulta ainda ser melhor. Ou seja, se a pessoa vai com medo, a pessoa depois vai ter uma experiência tão positiva e tão diferente daquilo que pensava, que esse medo depois vai se transformar no oposto, vai se transformar em alegria e motivação. Portanto, nas minhas consultas, o medo não atrapalha. Agora, em relação à formação, como alguns de vocês sabem, quem não sabe fica a saber, eu sou formador profissional, tenho carteira de formador, trabalho na área da geriatria e sou formador da área de técnicas geriátricas, psicologia na terceira idade também tenho umas noções e sou formador de hipnose. Dentro da hipnose dou também formação quando me é facultada de linguagem corporal, de expressões e microexpressões, mas a minha especialização tem sido em hipnose clínica. A minha formação é composta por 6 módulos, ou seja, dá um total de 6 meses. E o que é que acontece? A minha formação, para além de dotar as pessoas de ferramentas para virem a ser hipnoterapeutas, é transformadora também. Portanto, uma pessoa que tenha situações a resolver na vida dela, digamos que ao fazer esta formação transforma-se. O nome da minha formação é a formação Fênix. Fênix porquê? Porque toda a gente que passa pelo processo de formação em hipnose transforma completamente a sua vida. Eu tinha um grande amigo e que foi um grande formador, que antes de iniciarmos a formação fazia uma pergunta que eu agora também faço, que aprendi com ele, que era, tem a certeza que quer entrar nisto? E as pessoas perguntavam, tenho, porquê? Porque desde o momento que entrar nesta formação vai passar a ver o mundo com outros olhos. E pode ser uma bênção, como pode ser um fardo. Depende da forma como a pessoa quer ver as coisas. Isto porquê? Porque nós passamos a ver as pessoas de uma forma mais interior. Nós deixamos de olhar para corpos e passamos a olhar para almas e comportamentos. E começamos a perceber uma data de coisas e tudo à nossa volta muda. Nós, sem querer, estamos num café e vemos alguém com um problema e nós não deixamos de ser terapeutas e de alguma forma vamos lá ajudar. E a pessoa nem sequer falou connosco, apenas olhámos para ela.
e sentimos que havia ali qualquer coisa e que a nossa missão nos permite e nos dá ferramentas para ajudar aquela pessoa. Dentro da formação, para além de hipnose, vamos abordar temas dentro das questões emocionais e vamos falar também sobre a parte sistémica, a ordem familiar e a ordem familiar. Quando nós percebemos a ordem familiar e quando nós percebemos os mecanismos da hipnose, o que é que ela faz e como é que ela altera a vida das pessoas para melhor, nós ficamos completamente viciados e apaixonados por isto. E depois, dentro dos módulos, eu acho que vou conseguir ter tempo, depende do tamanho das turmas, eu vou dar a formação também de regressão a vidas passadas. Portanto, vou ensinar os meus terapeutas, os meus formandos a fazerem sessões de vidas passadas. E os diplomas que vão receber, para além da carga horária e de os dotar para hipnoterapeutas, vão dotá-los também para terapeutas de terapia de vidas passadas, que é uma terapia que cá em Portugal tem tido alguma afluência, mas que no Brasil é um dos maiores sucessos. Sim, os brasileiros estão muito à frente numa série de coisas. Eu todas as formações que eu atualmente estou a fazer e algumas que eu tirei no passado foram com brasileiros, nomeadamente a de registros acásticos foi com eles, os upgrades que eu estou a falar na mesa radiónica acástica e também nas constelações familiares é com eles. Eles têm aqui uma abertura muito diferente e uma forma de ver as coisas de uma forma muito mais aberta, o que é sem dúvida uma ajuda fundamental. Nós dentro destes projetos todos temos, sem dúvida, o teu curso de hipnose. Há aqui uma série de pessoas que estão a pedir informações. Depois, se puderes responder, era bom para conseguirem saber mais um bocadinho. Vamos ter também depois o retiro da Sofia Esotérica, que foi passado para o último fim de semana de maio. Por questões logísticas do espaço, penso que já te disse, foi facultado mais um apartamento T1, o que significa que conseguimos responder a pessoas que queriam muito ir ao nosso retiro. Nós lá vamos fazer também uma experiência muito boa em termos de terapias entre vidas, mas com a ajuda de outras áreas terapêuticas também. E tens mais algum tipo de programação feita para este ano que tu queiras nos falar? Portanto, para já, vou lançar a formação de hipnose, que supostamente será para começar no próximo fim de semana, mas que ainda estou aqui à espera que o nosso governo também nos dite algumas regras. Portanto, estamos todos na mesma situação, estamos todos a tentar perceber o que é que se vai passar. Porquê? Porque a nossa formação em hipnose, eu não sou a favor de a fazermos de modo e-learning. Convém ser pessoalmente. Claro que vamos ter turmas mais reduzidas, vamos manter as regras de segurança e de distanciamento, mas é uma formação que é fundamental para os meus formandos ser pessoalmente, ou seja, vão ficar muito mais bem dotados de ferramentas se estivermos reunidos pessoalmente. O que é que acontece? Dentro desta formação, nós vamos ter muita parte prática, vamos ter pouca teórica e muita prática. Porquê? Porque a teoria, eu dou os manuais, as pessoas levam para casa, as pessoas leem, as pessoas pesquisam na internet, as pessoas precisam de prática. Prática, tirar questões e praticar bastante e num ambiente seguro onde eu vou estar e onde eu tenho as ferramentas para perceber se a pessoa está a fazer corretamente o que tem para fazer e esclarecer todas as questões para as pessoas poderem trabalhar em segurança. Agora, tinhas-me colocado uma questão, a última questão que me colocaste, relembra-me, por favor, que eu não me lembro. No sentido de perceber, para além desta formação, do nosso retiro, das consultas, da terapia que nós fazemos no espaço entre vidas, em que eu faço o kármico e depois tu fazes a regressão entre vidas, era tentar perceber o que é que irias fazer mais. E para além também daquele curso que tu falaste, que é um curso muito bom,
que tu estás a tirar para depois da altura da quarentena, que aí vão surgir casos complicados em termos de saúde mental. Gostaria de saber se tens mais algum tipo de projeto em mente Tenho, que possas partilhar. tenho. Então é o seguinte, tenho mais projetos, tenho projetos fora do país. Recebi há pouco tempo um convite para ir a Luanda, fazer uma palestra sobre hipnose e, consequentemente, também consultas, que ainda estou a ver as datas, porque com esta situação da pandemia, lá está, nós ficamos todos muito limitados. Tenho bordéus para ir pelo menos mais uma vez este ano, mas o ideal seriam duas, porque tenho o resto dos meus pacientes para continuar a acompanhar por lá. Tenho as emissões na Rádio Latinos 33 em Bordeus também. Cá em Portugal temos o retiro, temos a formação que vai ser de 6 meses, que se iniciar em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, vou estar até julho. Depois metem-se as férias e final do ano, talvez entre setembro e outubro, vai abrir uma nova turma ou de hipnose ou de linguagem corporal. Vou ver depois o que é que o público quer, o que é que os meus clientes preferem, mas para já não posso estar, para além das consultas e destas viagens que tenho de fazer a trabalho, estou um bocadinho limitado, porque estamos todos confinados. A agenda para 2021 estava super lotada, a nível de consultas estou lotado e muitas tiveram de ser adiadas por causa da situação do confinamento, e agora quando o confinamento passar, nenhum de nós sabe quando, vou ter de recuperar o trabalho que ficou para trás, portanto as consultas, os meus pacientes, vamos ter de retomar tudo. Portanto, à partida, até... Falam muito em ti, dizem, o Pedro faz-me tanta falta, e eu sei que ele faz falta, mas infelizmente a loja tem que estar encerrada, e estamos todos numa situação complicada, e muitas vezes existe daí também a saúde mental ser tão importante, porque em tempos de pandemia não é tão fácil conseguir um aconselhamento terapêutico como noutras fases. Exatamente. Portanto, há muitos dos meus pacientes que me pedem sessões via Zoom. Eu não o costumo fazer, porque eu acho que não é tão eficaz para o meu paciente, mas claro que dou um acompanhamento, vou falando, vou esclarecendo alguma questão, vou aconselhando livros, documentários. Portanto, os meus pacientes, os meus clientes, digamos assim, têm um acompanhamento contínuo, não vêm só à consulta e depois são abandonados, não, têm um acompanhamento contínuo, onde a qualquer momento podem falar comigo, podem se aconselhar comigo, que eu estou cá para os ouvir. Como vocês sabem, eu tenho outras atividades profissionais para além da hipnose, que me retiram muito tempo, mas ainda assim o meu telemóvel é 24 horas ligado, por todas as questões. Portanto, se eu não responder logo, assim que eu tiver um bocadinho, eu vou lá e falo com quem tenho de falar e respondo e devolvo sempre as minhas chamadas. Portanto, agora estou aqui no direto e o meu telemóvel, não sei se talvez eu esteja a ser interrompida aí na emissão, porque está constantemente a tocar e eu tenho de desligar a chamada. Portanto, estamos sempre nisto. E fico desde já muito agradecida por toda a tua dedicação, por teres ajudado tanta gente a conseguir fazer o caminho que era delas, que estava na mão delas, sem dúvida, mas que dependiam de um forcing, dependiam de um apoio, dependia de uma série de situações. Fico-te muito grata, fico muito grata ao universo por te ter conhecido. Se Deus quiser, vamos ter muitas oportunidades de conseguir ajudar as pessoas dentro daquilo que está ao nosso alcance. Gosto muito da tua disponibilidade, sem dúvida. És cá da minha linha, como se costuma dizer, porque, como tu sabes, eu também tento sempre estar disponível. E 2021 vai ser um ano cheio de desafios para todos nós, mas nós temos que atrair coisas boas, bons pensamentos, trazer um bom fluxo energético às nossas vidas, trabalhar a mente, estudar, aproveitar os tempos em que estamos em casa ou estamos em layoff para estudar, para aprender cada vez mais. Há uma série de informação que podem retirar gratuitamente da internet, aqui na página da Sofia Lobo, da Sofia Esotérica, até o Pedro faz muitas vezes diretos onde explica uma série de coisas.
E acho que o saber não ocupa lugar. Todos nós, por muito pouco espirituais que possamos ser, há sempre assuntos que nos interessam e muitas vezes o bichinho até está lá, mas nós não nos apercebemos. E nem em tempos de crise, às vezes são as alturas certas, quando nós achamos que estamos no fundo do poço, para despertarmos e acordarmos para coisas que estão inconscientes em nós e que nós temos receio. E temos receio porquê? Porque somos desde muito novos incutidos na ideia de que a espiritualidade é bruxaria, porque somos desde muito novos incutidos de que para sermos felizes temos de ter um curso superior, porque é-nos dito uma série de coisas. E, na altura certa, todos nós acabamos por cair em outro tipo de mundos. E muitas vezes também porque há questões kármicas. Eu já fiz várias consultas a pessoas que não conseguem evoluir na sua espiritualidade porque sofreram em vidas passadas situações muito complexas. Mas, no fundo, a mensagem que eu vos quero dar é que, quando tiverem dúvidas, questionem, não se deixem cair em fenómenos depressivos, não tenham medo de pedir ajuda, olhem para dentro de vós, tentem olhar para as coisas de uma forma mais positiva, até seguindo aqui as dicas que o nosso Pedro nos indicou, e tenha sempre aqui uma fonte de apoio, de carinho, e não sei se queres deixar mais alguma mensagem. Sim, quero dizer só, porque acabei por me esquecer, que a quem quiser ingressar na formação, nós ainda temos 2 vagas para a formação de hipnose Sistema Fênix. Se for cliente já da loja ou o meu paciente ou paciente do espaço, tem uma atenção no preço. Todas as questões eu tenho estado a responder por mensagem pessoal, ou através da página hipnoterapeuta Pedro Araújo, ou através da página da Sofia Esotérica, portanto qualquer um de nós pode esclarecer as questões. Eu mando a programação, eu mando os valores são mensais. Posso-vos dizer, o valor para quem não é cliente do espaço é de 180 euros por mês. Quem é cliente do espaço são 150 euros por mês, a formação durante 6 meses. E dentro desse valor depois tem direito não só à formação como ao manual e ao certificado no fim. Portanto, eu acho que é uma oportunidade única para fazerem algo, as pessoas conseguirem fazer algo, aprenderem e, de certa forma, tendo o gosto por aquilo que fazem e avaliando bem todas as situações e ganhando experiência, até poderem fazer disto uma profissão. Exatamente. Eu, se me dissessem há 15 anos que tinha uma loja esotérica, que a minha profissão era esta, eu diria à pessoa, esquece lá isso, é perfeitamente impossível. E a minha mãe diria, ai filha, o que é que tu vais fazer da tua vida? Portanto, tudo é possível, tudo está ao nosso alcance. Exatamente. E confiem em vocês, na vossa segurança, atraindo sempre coisas positivas, e acho que a formação é um bom caminho para chegarmos mais longe. Obrigada, Pedro, pela tua disponibilidade neste momento. Tive sorte, desta vez não fui interrompida pelos meus filhos. Tadinhos. Sabes que no último direto que eu fiz com a Augusta, até lenços e coisas andaram em cima da minha cabeça. As pessoas adoraram, foi muito divertido. Agora eu é que fiquei assim um bocadinho apreensiva. Mas é por causa dos tempos que correm. Olha, mas vou-te dizer uma coisa por experiência própria. Acredita que depois vais ter bruxinha, porque os meus filhos andam a tirar os meus livros de hipnose das estantes de linguagem corporal. A minha filha já tem um baralho e o outro dia pôs umas cartas com 11 anos. Um baralho que a tia lhe ofereceu. A minha filha já põe cartas, o meu filho diz que me vai hipnotizar. Portanto, os miúdos têm muita tendência a seguir o nosso caminho. Sim. Portanto, é muito giro, é muito divertido. Os meus, pronto, cá em casa já tenho terapeutas. A minha filha já disse que vai ser psicóloga e que quer aprender hipnose com o pai porque quer ir trabalhar para uma prisão e ajudar os presos e quer fazer hipnose e quer fazer psicologia aos presos. E o meu filho também diz que me quer hipnotizar e quer, pronto, portanto, tu vais ter bruxinha também em casa. A experiência mais engraçada que eu tenho é eu estar a dar consultas, a porta estar fechada e eles entrarem e começarem a pegar nas cartas e mostrar às pessoas.
já fizemos assim várias consultas interativas, é que de facto traz muito boa disposição, adoram brincar com cartas, as cartas estão sempre espalhadas pela casa e depois lá vou eu ter que pegar, voltar a reenergizar, etc, etc, etc. Isto pega-se, já a minha bisavó tinha a minha profissão, e sabes uma coisa, descobri isso há muito pouco tempo atrás, porque era segredo de família. Portanto, aquilo que eu aconselho a todas as pessoas que querem seguir esta área espiritual, ou mesmo que não queiram seguir a área espiritual por elas, não liguem a maus pensamentos, façam aquilo que estiver na vossa consciência, aquilo que vos faz sentir bem, porque durante algum tempo eu sempre gostei da área espiritual e só me consegui libertar para fazer isto a tempo inteiro há cerca de 5, 6 anos. Está bem? Portanto, agarrem as oportunidades, não tenham medo, a opinião dos outros é a opinião dos outros, aquilo que nos é catalogado muitas vezes não é verdade, são quase como um processo hipnótico que nos é criado na nossa mente, tens que ser doutor, tens que ser médico, tens que ser engenheiro, e a verdade é que no meu caso em particular, eu tirei a economia e gostei muito do que fiz depois de tirar a economia, mas é aqui que eu me sinto bem, e onde tu fores e te sentires bem é onde tu deves ficar. Precisamente. Um grande beijinho, Pedro. Obrigada pelo teu contributo, pelo teu testemunho. É sempre maravilhoso fazer diretos contigo. E se alguém tiver dúvidas, pode vir à página da Sofia Esotérica, da Sofia Lobo, ou então à página do hipnoterapeuta Pedro Araújo. Vejam alguns diretos que ele lá tem, testemunhos de clientes. Ele é fantástico e é um ser humano ótimo, um ser humano maravilhoso. Aproveito para agradecer a todos vocês, porque no último live na Rádio Latinos em Bordeus tivemos cerca de 25 mil visualizações. Obrigado a todos vocês que estão aí em casa. Vocês são uns amores. Beijinho, obrigada. Obrigado, tchau. Beijinhos a todos. Bem convosco, beijinho, obrigada.